Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Bruno e essa é a 21ª aula de Lógica e Técnica de Programação, beleza? Eu já estou com o algoritmo aqui aberto, não sei se vocês lembram, é um dos primeiros algoritmos que a gente trabalhou, principalmente quando a gente aprendeu sobre condicionais, que a gente pegou aquele algoritmo que calculava a média de um aluno e aí depois a gente aplicava duas condições para dizer se o aluno foi aprovado ou não, listando assim a nota, o nome, a disciplina do aluno, beleza? O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai transformar esse algoritmo e melhorar muito esse algoritmo utilizando vetores, que foi o tema do vídeo da aula passada, beleza? Então, se você não assistiu ainda, pause esse vídeo, vá naquele vídeo da aula passada, que é a aula número 20, assista o vídeo, compreenda e entenda a lógica por trás da utilização dos vetores, certo? Então, já estou aqui com o meu algoritmo de média aberto e a gente vai abrir um novo algoritmo aqui, ó. Espera aí um pouquinho que eu esqueci de colocar aqui ponto flutuante, beleza? Deixa eu só subir aqui, pronto. E aí, como de praxe, para economizar tempo no vídeo, eu vou aproveitar vários comandos que a gente já utilizou no algoritmo e replicar aqui de acordo com o que a gente vai evoluindo do nosso algoritmo. Se você não tiver muita compreensão do que a gente está fazendo, você pode fazer manualmente. Pega o código, o que está escrito, faz ele todinho. Na videoaula que a gente fez, trabalhou com ele lá em condicionais. Assista esse vídeo também. Aprenda como é que é a lógica do porquê que a gente fez o código dessa maneira. E aí você faz todo aquele código. E aí você volta no vídeo de vetores, aprenda o que é vetores, e aí sim você assiste a videoaula de hoje e faz as modificações que a gente está fazendo aqui naquele mesmo código, beleza? Então, voltando aqui, o que eu vou aproveitar aqui, ó? Eu vou pegar toda essa parte aqui, vou dar um Command C e vou replicar aqui, beleza? Só que agora a gente vai apagar tudo isso. Como eu vou criar um vetor, eu vou utilizar apenas um vetor chamado nota de 4 posições, na verdade 5 posições, né? O porquê a gente aprendeu na aula passada. E também vou precisar criar uma nova variável chamada soma. Vocês vão entender lá na frente o porquê que eu preciso dessa variável. Porque, do contrário, como a gente fazia aqui, ó, a nossa equação para fazer a média, como a gente está trabalhando com vetores, a gente não vai ter todas essas variáveis separadas. Então a gente vai precisar criar um laço para percorrer o nosso vetor ao tempo que ele vai somando com o valor atribuído à nossa soma, e aí ele vai replicando. Cada vez mais que ele vai avançando no laço, ele vai somando com a nota anterior que soma está recebendo, beleza? E para isso, a gente vai ter que inicializar a nossa soma com valor zero ou vazio, ou seja, a nossa soma de início ela não tem nenhum valor. Então, a partir do momento que ela for sendo calculada, ela vai armazenando novos valores. Beleza? Agora, toda essa parte aqui que a gente perguntava, nota 1, nota 2, nota 3 e etc., a gente não vai precisar. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar justamente o nosso vetor. E para isso a gente vai precisar também criar uma variável, que é o nosso contador, para ficar percorrendo todas as nossas posições do vetor. E essa variável, como de praxe, sempre é do tipo inteiro, beleza? Aí, para percorrer o nosso vetor, a gente vai criar um laço, que é um laço para. E dentro do laço, a gente vai dizer que o nosso vetor ele vai inicializar em 1 e ele vai parar quando ele for menor ou igual a 4, certo? Então, a gente vai calcular a média de 4 notas do aluno. E esse meu vetor também, ele vai sendo incrementado a cada momento que ele vai percorrer o nosso laço. E agora aqui dentro do laço, eu vou aproveitar um outro comando, que é justamente qualquer um desses aqui eu posso pegar. Eu vou pegar esse primeiro. E aí eu vou jogar aqui dentro. E aqui eu vou modificar para ele ler o meu vetor. E aqui também eu vou fazer aquele macetezinho, né? Que é para fazer o meu próprio vetor ficar percorrendo aí os valores, beleza? Então digite a primeira, um espaço, e aqui o símbolo de primeira, é o de primeira, esse aqui.
digite a primeira nota da unidade, a segunda nota, a terceira nota e por aí vai, que a gente já aprendeu lá quando atribuímos, como aprendemos sobre laços de repetição. Então, beleza. Se eu executar o meu comando aqui, ó, qual é o nome do aluno? Então, o nome do aluno é Bruno. Qual disciplina ele estuda? Lógica e técnica de programação. E qual série ele estuda? Terceiro ano. E aí ele já vai perguntar a nota da primeira unidade. Então, assim que ele finaliza aqui, ele já cai dentro do meu laço. Então, digite a nota da primeira unidade. Digamos que ele tirou 9.9. A da segunda, 10. A da terceira, 9.8. E a da quarta, 8. E aí ele finaliza. Então, o nosso algoritmo, por enquanto, está correndo perfeitamente. Agora, a gente vai precisar criar outra estrutura de laço de repetição, justamente para poder fazer a nossa variável média ser calculada e atribuir esse valor à nossa variável. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai, em vez de usar isso aqui, a gente vai criar um laço de repetição. Então, a gente vai criar outro laço para e dizer o seguinte. A gente vai dizer isso aqui, essa mesma aqui, ó. O nosso contador também vai inicializar em 1. A condição também vai ser menor ou igual a 4. E ele também vai incrementando cada vez que ele vai dando uma volta no nosso laço. Aqui a gente abre e fecha colchetes. Colchetes não, chaves, né? A gente abre e fecha chaves. E agora, que é o macete que a gente vai utilizar a nossa variável soma. Como a gente vai utilizar essa variável? A gente vai dizer o seguinte, ó. Que a nossa soma, que vale 0, ela vai receber a própria soma, que vale 0, mais o nosso vetor. Qual vetor? O nosso vetor nota. E mandar percorrer o nosso contador, certo? Então, o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, ó, a nossa soma vale 0. E aí, a essa soma que vale 0 vai ser igual ou vai receber a interação da própria soma, a própria variável soma, mais a nota atribuída no vetor naquela posição. Então, qual a posição? A primeira posição, a nota 1. Então, assim que a gente armazenar a nota 1 aqui em cima, aqui também o vetor vai receber essa nota 1. Beleza? Então, digamos que a gente colocou o valor 5. 0 mais 5, 5. Então, a minha variável soma vai ser atribuído o valor 5 a ela. Guarda essa informação. Então, ela vale 5 agora. Depois, ele vai vir aqui para a minha condição. 1 é exatamente igual a 4? Não. Então, ele incrementa. Agora, a minha posição do vetor vai valer 2. Digamos que a nossa segunda média, vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Então, eu tirei 5 na primeira, na segunda 8, na terceira 6 e na quarta 9. Um exemplo, tá? Então, agora a minha posição 2 da minha nota, ela vale 8. Só que a minha soma não vale mais 0, ela vale 5. Então, a minha soma, que vale 5, vai receber a interação de 5 mais 8, que vai valer 13. Então, agora a minha própria variável soma recebeu o valor 13. Aí o laço volta novamente. Agora o meu vetor está na posição 3. E a minha posição 3, a minha nota é 6. Só que a minha soma agora não vale mais nem 5 e nem 8, ela vale 13. Então, 13 vai ser somado com 6. Agora, a minha soma vai valer 19. Então, aqui ela vai valer 19. E aí, ela volta o laço novamente e faz a última interação da quarta posição do meu vetor, que é 9. Então, a minha soma, que vale 19, vai ser igual ao próprio 19 mais 9, que vai dar 28. E aí, ele finaliza o laço, porque agora minha posição vale exatamente 4 e ele não pode incrementar. Então, quando ele não incrementa, ele sai do laço e aí ele dá as informações que a gente vai imprimir aqui na tela agora, beleza? Então, a gente vai aproveitar mais uma parte do nosso código, que é justamente essa parte inteira aqui, ó. Para não ter que reescrever tudo de novo, já que a gente já viu em vídeo aulas anteriores, eu vou aproveitar essa parte inteira, que é justamente a parte em que exibe os nossos dados. Só que antes de exibir, eu apenas aqui somei as notas, beleza? Concorda comigo? Então, somei todas as notas. O que é que está faltando agora? A gente calcular exatamente a nossa média. Então, depois que eu somei todas as notas, eu vou vir aqui, depois do laço, e dizer o seguinte, ó, que a minha média vai ser a minha soma dividido por 4. Porque a média é a quantidade, a quantidade de unidades
a soma de todas as unidades dividido pela quantidade delas. Então, se a gente já somou todas as notas, agora basta a gente dividir por 4 e a gente vai ter a nossa média. Tranquilo? Vamos imprimir para ver como é que está ficando? Se está tudo ok? Então vamos lá. Imprimir e executar. Então, o aluno Bruno está estudando a disciplina Lógica e Técnica de Programação. Ele estuda no terceiro ano. Digite a nota da primeira unidade. Vou colocar aqui 10. Digite a nota da segunda. 9, 7 e 6. Ele só foi caindo de rendimento, né? Então, ele foi aprovado. Então, a mensagem que vai imprimir é: o aluno Bruno, do terceiro ano, na disciplina de Lógica e Técnica de Programação, foi aprovado com média 8. Vamos ver se realmente é 8? Então, vamos lá. 10 mais 9. Opa, mais 9, mais 7, mais 6 é igual a 32. Então, 32 dividido por 4, a média é exatamente 8, certinho? Então, nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. A gente pode melhorar. Tá vendo que está ficando todos os valores impressos aqui? Por exemplo, todas as perguntas que já não é mais interessante na hora de exibir, a gente pode utilizar aquele nosso comando que a gente aprendeu em aulas anteriores também, que é justamente o comando de limpar. Então, após eu perguntar todas as informações, eu limpo a tela. Depois que eu já digitei as informações, não é mais interessante saber qual pergunta foi feita. Eu limpo a tela. E após aqui também, ó, eu calcular a minha média, antes de exibir o resultado, eu posso fazer a mesma coisa. Peraí. Eu posso também limpar a tela novamente. E aí, se eu executar agora, então o aluno... Opa... O aluno Bruno, na disciplina LTP, que estuda o terceiro ano. Aí, assim que eu digitei as primeiras informações, ele já limpou a tela e vai diretamente para agora a incrementação dos valores das notas da unidade. Então veja que ficou mais intuitivo, mais limpo visualmente e tudo mais. Lembrando que a gente está aprendendo lógicas e técnicas de programação, isso aqui voltado para o back-end. Não tem nada a ver com front-end aqui. Então, todos aqueles menus, caixa de texto, botões e etc., aquilo é front-end. E aí vai vir um back-end para fazer as interações ou a interligar todos aqueles menus e aquelas caixas de textos a o nosso algoritmo que a gente está fazendo aqui, certo? Então, digite a nota da primeira unidade. Vamos colocar aqui 8. A da segunda, 9.6. A da terceira, 5.7. E a última, ele tirou 8.9. E aí, ele limpa novamente, depois que eu digitei as notas, e só exibe o resultado final. O aluno Bruno, do terceiro ano, na disciplina de Lógica e Técnica de Programação, foi aprovado com média 8.05, beleza? Vamos fazer um exemplo agora que o aluno foi reprovado. Então, o aluno Rodrigo, que estuda LTP, primeiro ano, a nota dele foi 4, 4, 4 e 4. Então, o aluno Rodrigo, do primeiro ano, na disciplina de LTP, ficou de recuperação e média 4 pontos, certinho? Então, veja que, olha a diferença desse algoritmo que a gente acabou de fazer, utilizando vetores, bem mais limpo, bem mais simples, utilizando várias técnicas que você pode atribuir aí. No caso desse exemplo, apenas 4 notas, mas imagine agora uma interação de soma de 100 notas, ou, sei lá, 100 mercadorias. Digamos que você fez uma importação aí de 100 iPhones para você vender. Então você tem que somar todos esses iPhones e atribuir um valor médio ao preço que você vai ter que cobrar para poder receber o lucro. Então, ao invés de você fazer dessa maneira aqui, ó, onde você pergunta um por um cada valor para depois tirar a média, você cria um vetor que é bem mais simples e, utilizando o laço de repetição, você faz essa interação de maneira simples e fácil também. Claro que demanda um pouco mais de técnica,
por isso que a gente está trabalhando com lógica e técnica de programação, mas no final o algoritmo fica muito mais intuitivo, roda mais liso, ocupa menos espaço na memória, executa mais rápido, mais fácil também, e não ocupa tanto poder de processamento do seu computador, certinho? Então, essa é a videoaula de hoje. Mais uma vez, se você não assistiu as videoaulas de condicionais, assista, para você entender o porquê disso aqui está acontecendo. Se você não assistiu às videoaulas de laço de repetição, principalmente o para, volte também e assista para você entender o porquê disso aqui está acontecendo. E se você não assistiu a nossa última videoaula, que foi a aula número 20, sobre vetores, também assista após essas outras, para poder entender como um vetor funciona, e aí sim você volta aqui e replica todo esse nosso algoritmo para você executar o mesmo algoritmo que a gente acabou de fazer, beleza? Então te vejo na próxima aula.